Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Essa é a última semana estudando a primeira carta do apóstolo Pedro. Foram mais de 4 meses juntos estudando essa carta. E como nós crescemos, como fomos edificados pelo estudo da Palavra. Você que está chegando agora, aí vai uma dica. Volta lá no início das exposições, vai desde o início de 1 Pedro e acompanhe então todas as exposições. Eu tenho certeza que você será edificado, que você crescerá no conhecimento do caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa carta nos ensinou que Deus, o Trino Deus, nos elegeu e nos regenerou por meio de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e nos fez seu povo. Esse povo aqui nesse mundo ainda é peregrino, está rumando para a cidade celestial, a sua herança que lhe está reservada nos céus. Mas ainda enquanto não alcançamos esta herança, nós, neste mundo, nós somos desafiados por meio a várias circunstâncias a aplicar o Evangelho, a aplicar a salvação que nós recebemos gratuitamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos desafiados nas circunstâncias de relacionamentos uns com os outros, entre aqueles da mesma fé, da nossa mesma fé, relacionamentos com as autoridades civis, relacionamentos em meio ao trabalho, relacionamento familiar entre parentes, no casamento, com filhos e etc. Como lidar com esses desafios? Os desafios são enormes, nós não temos condições, nós não temos capacidade para aplicar o Evangelho por meio das nossas próprias forças. E aí então que na saudação final, Pedro nos lembra que não é pelas nossas forças, mas unicamente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mesma graça que nos salva, é a graça que nos dá a força, o poder necessário para exaltarmos o Senhor Jesus Cristo ainda nesta vida. Então, vamos lá, vamos para o texto. Abre aí a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, verso 12 a 14. Vamos juntos ler esse texto. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continue firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos, vocês que estão em Cristo. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te louvar, porque esta carta chegou até nós e como ela nos mostra, como ela manifesta o Senhor Jesus Cristo, o caráter do nosso Mestre e a obra dele em nossas vidas. Muito obrigado por esta graça manifesta. Oramos mais uma vez que o Senhor fale conosco, que o Senhor se revele a nós por meio da Tua Palavra, ilumine o nosso coração e a nossa mente, e assim Cristo será exaltado uma vez mais. No nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem, vamos para o texto. Muito bem, essa é a mensagem final de Pedro aos seus leitores. E essa mensagem, em poucas palavras, diz o seguinte: continue firme na graça que Deus dá em meio ao sofrimento, juntamente com outros irmãos, experimentando da paz que há entre os que estão em Cristo. Nós vamos ver melhor essa mensagem, como ela está disposta agora. Lembre-se então da estrutura da carta, dividida em 2 partes, como já vimos, né? A primeira parte, o capítulo 1 até o capítulo 2, verso 10, e a segunda parte, capítulo 2, verso 11, até o capítulo 5, verso 11. E essa última parte agora
capítulo 5, verso 12 a 14, seria então a saudação final. Uma saudação breve, mas muito profunda, que fala muito conosco. Nós vamos ver agora a seguir. Lembre-se da mensagem central da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós já vimos isso na dica de estudo do texto. Dá uma olhada na semana passada. Nós trabalhamos a mensagem central do texto. E a mensagem central da primeira carta do apóstolo Pedro é essa: Deus nos regenerou para alcançarmos a herança celestial. Assim, enquanto peregrinos nesse mundo, mesmo em meio às aflições, vivamos de modo a refletir o caráter de Cristo. Essa é a mensagem central da primeira carta. Vamos ver então a saudação. Perceba que o verso 12, Pedro começa mencionando Silvano. Silvano este que ele considerava um irmão fiel. Ele escrevia então aos seus leitores por meio de Silvano. Então, Silvano era um amanuense. Isso significa que ele era uma pessoa que escrevia cartas. Na cultura antiga, os amanuenses eram aqueles que escreviam cartas ditadas, né, por aqueles que queriam esse serviço. Então, Silvano ele era um amanuense crente no Senhor Jesus Cristo. E Pedro se utiliza dos serviços dele para então escrever os seus destinatários. O interessante é que ele coloca que ele escreve de forma resumida, né? É uma carta pequena, mas de uma profundidade incrível. Alguns comentaristas dizem que esse seria também, além de todos os outros, um indício de que realmente é um escrito inspirado por Deus, dado a profundidade da carta em poucas palavras, né? Sendo posta em poucas palavras. Isso realmente é incrível. E aí então, Pedro então expressa aqui o propósito de ter escrito a sua carta, exortando e testemunhando a respeito da genuína graça de Deus. Esta é a genuína graça de Deus. Então, a carta diz respeito a uma exortação e testemunho a respeito da graça de Deus. Que graça de Deus é essa que ele menciona agora? Lembre-se que no verso 10 da sessão anterior ele diz: "E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar." Então, o pronome demonstrativo aqui, esta, está se referindo ao verso 10, que ele menciona, né? E o Deus de toda graça. E aí então, a respeito desta graça, ele encoraja então os seus leitores, né? Continue firmes nessa graça. Queridos, a graça de Deus é a força necessária para enfrentarmos os desafios de sermos peregrinos nesse mundo. Lembre-se que a carta é escrita aos peregrinos. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós que fomos salvos, regenerados, feitos filhos de Deus, povo de Deus, nós somos peregrinos, estamos de passagem rumo à nossa morada, à cidade celestial, a herança que nos foi reservada por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, sendo peregrinos, nós enfrentamos muitos desafios esses na aplicação do Evangelho, né, diante da sociedade, na família, no trabalho e etc. Se não for a graça do Senhor para nos dar a força necessária para darmos testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós não conseguiremos. É por isso então que Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 1, ele diz: "Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus." Fortificar-se é o mesmo conceito aqui de Pedro, né? Continuar firmes, né? Essa palavra a gente acha lá em Efésios capítulo 6, verso 10. Aliás,
é o verso 11, o verso 13 e 14. O verso 10 ele diz: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí no verso seguinte ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E aí lá no 13 e 14 ele vai dizer: por isso tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firmes. E aí ele continua: portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, no âmbito da batalha espiritual, Paulo ele exorta os seus leitores a permanecer firmes. Ele faz isso pelo menos 4 vezes nesses poucos versículos, né? E permanecer firmes como? Revestindo-se da armadura de Deus. Essa armadura de Deus, como já mencionei anteriormente, é o Evangelho. Então, Pedro, ele diz aqui em poucas palavras exatamente a mesma coisa. Continuem firmes na graça. Continuar firmes na graça significa viver confiante nos méritos de Cristo, buscando sempre nele a força necessária para o testemunho em meio às aflições. Queridos, a graça de Deus revelada em Cristo, ela nos salva, nos santifica e, por fim, ela nos leva à nossa herança celestial. Glória a Deus por isso. Ela é o poder, a força necessária para nos conduzir para a herança que nos está reservada. Então fiquemos firmes nesta graça. E aí Pedro continua e agora ele menciona aquela que se encontra na Babilônia, também eleita. Também por quê? Porque Pedro ele escreve aos peregrinos da dispersão que foram eleitos pelo Deus Trino. Lembra lá no capítulo 1, verso 1 e 2? Na saudação inicial ele fala de eleição e agora ele conclui também falando de eleição. Essa que se encontra na Babilônia provavelmente era a igreja, né? A igreja de Roma. Paulo usa aqui figuradamente então a palavra Babilônia, se referindo a Roma. Então a igreja de Roma estava mandando saudações para aqueles que haviam sido dispersos pela perseguição. E ele menciona então Marcos. Nós conhecemos muito bem Marcos, o evangelista Marcos, aquele que fez parte das viagens missionárias, né, que escreveu o Evangelho, provavelmente à luz do testemunho direto de Pedro, né, muito possivelmente isso. Então, Marcos estava enviando saudações para aqueles e Pedro, então, no verso 14, logo em seguida diz: saúdem uns aos outros com um beijo fraterno, né? Na nossa cultura ocidental, especialmente aqui no Brasil, nós não temos o hábito de nos beijar, mas este sinal ele está presente na nossa cultura por meio do abraço. O abraço expressa a fraternidade, o amor fraterno que temos uns com os outros. Então, Pedro menciona esse sinal do amor fraterno, menciona a saudação de Marcos, menciona a igreja de Roma enviando saudações. Com isso, então, ele mostra, e tendo também mencionado Silvano, ele mostra que em meio às aflições, em meio aos sofrimentos, aos desafios, nós não estamos sozinhos. Ele menciona esse fato na sessão anterior, né? Que outros irmãos pelo mundo estão sofrendo as mesmas aflições que nós estamos vivendo. Então, em meio às aflições, Deus levanta irmãos, Deus levanta pessoas queridas para estar conosco. Isso faz parte da graça, da força, do poder que o Senhor nos dá para a caminhada, não é? E aí, por fim, então, ele termina: paz a todos vocês que estão em Cristo. Muito interessantemente, ele não diz simplesmente paz a todos vocês, mas ele especifica aqueles que estão em Cristo. Essa paz, a paz
que é a reconciliação de Deus com o homem, é a reconciliação do homem com o homem e a nossa reconciliação conosco mesmos, não é? Que é a coerência de vida. Essa paz, ela não pode ser experimentada pelo mundo. Somente em Cristo nós temos essa verdadeira paz. E somente em Cristo nós temos a verdadeira reconciliação com Deus. Somente em Cristo nós temos a verdadeira reconciliação com o outro. Então, somente nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, podemos experimentar essa verdadeira paz, interessantemente, mesmo em meio às aflições, às dificuldades deste mundo. Continue firme na graça que Deus dá em meio ao sofrimento, juntamente com outros irmãos, experimentando da paz que há entre os que estão em Cristo Jesus. Amém. Diante disso, vamos pensar em algumas coisas muito pertinentes para nós. Muito bem, nós temos algumas coisas para pensar mediante aquilo que nós acabamos de estudar. Em primeiro lugar, nós somos peregrinos nesse mundo, assim como nós vimos no início da carta do apóstolo Pedro. Como peregrinos, nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos rumando para a cidade celestial. Mas aqui nós temos vários desafios a enfrentar por conta de nossa fé em Jesus Cristo. O grande e maior desafio é viver o Evangelho nas circunstâncias que o Senhor nos coloca. Testemunhar da regeneração que nós recebemos por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Queridos, esse desafio nós não conseguimos, nós não conseguimos superar. Nós, pela nossa própria capacidade, nós não conseguimos testemunhar da fé no Senhor Jesus Cristo. E aí então ele dispõe da sua graça para nos dar força, para nos dar a capacidade necessária, por meio da graça de Deus em nós, aquela mesma graça que nos regenerou. Esta graça também nos fortalece, nos dá poder para o testemunho em meio às aflições. Uma outra coisa também é que Deus levanta pessoas. Nós vimos Paulo mencionando Silvano, ele menciona Marcos, ele menciona a própria igreja de Roma. Deus levanta pessoas, irmãos, para andar juntos conosco na peregrinação. Celebre a comunhão que temos uns com os outros e a força que o Senhor nos dá por meio dessa comunhão. E por último, essa paz que o Senhor nos dá, essa paz que excede a todo entendimento, que nos dá particularmente a nós, o seu povo, somente nós podemos experimentar dessa paz. Celebre o Senhor, essa paz que o Senhor te dá, mesmo em meio às aflições. Eu gostaria de concluir o nosso estudo com uma citação. Essa citação é do livro O Peregrino, de John Bunyan. Ele, no capítulo em que ele fala das aflições do cristão no vale da sombra da morte, né? Ele menciona um vale em que há muitos perigos, é um caminho tão cheio de ciladas, armadilhas, laços e redes de um lado, e tão repleto de abismos, armadilhas, profundos buracos íngremes e desfiladeiros do outro lado, que se tivesse que contar somente com a própria força dele, ele não conseguiria superar os desafios. E aí então, no final do capítulo, ele escreve um poema que eu acho belíssimo, eu gostaria de ler para vocês, está aqui na tela, vamos dar uma olhada. Ele diz assim: ó mundo de maravilhas, a vida conservei, em meio mesmo às angústias que aqui achei. Abençoada a mão que me salvou disso tudo. Trevas, demônios, inferno, pecado mais agudo, me envolveram. Me cercaram de fato, enquanto nesse vale estive chão ingrato. Laços, abismos
e ciladas rondavam um caminho para que eu, tolo inútil, e avançando sozinho, fosse pego, enredado e lançado na escória. Mas agora vem o mais encantador. Mas hoje vivo, é a Jesus que devo toda a glória. Amém. Nós vamos cantar esse cântico um dia quando estivermos com o Senhor Jesus. Nós passamos por esta vida, irmãos, como peregrinos, sujeitos a todas essas aflições e perigos. Mas um dia celebraremos a vida que o Senhor nos deu. Celebraremos juntos a graça que nos levou para perto do nosso Senhor, do nosso Rei, o nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.